que levam um crente ao fracasso. Texto, Gálatas 5, 7. Causas que levam um crente ao fracasso. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Todos acharam? Estou vendo irmãos ainda procurando. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Corrias bem. Quem impediu de obedecer à verdade? Podem se sentar. Na vida cristã, não basta só a pessoa vir à igreja, orar, jejuar, cantar, dar dízimo. Na vida cristã, não é só esse conjunto de coisas que fazem com que alguém seja um bom crente. É necessário que ele se atenha, além destas coisas, a ter atitudes que comprovem tudo o que ele diz ou o que ele lê na igreja. Não basta tão somente você ter uma Bíblia, sentar em casa, na condução ou em qualquer outro lugar, ler a Bíblia, orar, jejuar, cantar, dar dízimo. Esse conjunto de coisas compõe a vida de um crente. Mas não é só isso. Você precisa ter um plus, você precisa ter algo mais, você precisa ter alguma coisa além dessas coisas. Porque isto é notório, é comum que o crente deve fazer. E aí você observa muitas vezes que a pessoa faz tudo isso e é levada ao fracasso. Eu fracassei. Mas, pastor, eu lia a Bíblia, eu jejuava, eu orava, eu cantei no grupo de crianças, cantei no grupo jovem, depois entrei, no caso da mulher, para o grupo das senhoras, no caso do homem, fui cantar no grupo de homens. Eu canto, quando a igreja está louvando, eu sou um dos que mais canta alto. Nada disso resolve, porque você pode fazer todas estas coisas e fracassar na sua carreira cristã. Então, é necessário que a pessoa, antes de qualquer coisa, não seja um crente ocioso. A ociosidade, ela é horrível. Se você abrir o dicionário, você vai ver que a ociosidade é a falta de trabalho, falta de ocupação. A ociosidade é relativa a alguém que não consegue ou não sabe fazer. O crente não pode, de forma alguma, viver na ociosidade. Ele tem que se ocupar de alguma maneira. Ele tem que ter alguma coisa para que ele faça e ocupe o seu tempo. Nós ouvimos aqui testemunhos de pessoas que disseram que melhoraram sua vida a partir do momento que começaram a trabalhar, a partir do momento que voltaram a estudar. Porque a pessoa de braço cruzado, lendo Bíblia em casa, não chega a canto nenhum. Às vezes você vê pessoas que saem de manhã, você está no ponto do ônibus e observa, às vezes, um grupo de pessoas saindo, todos com Bíblia debaixo do braço, indo para uma oração, indo para alguma igreja, e quando retornam para as suas casas, voltam para a mesma vida medíocre. E por que isso acontece? Por que isso se dá? Porque eles vão tão somente à igreja buscar coisa nenhuma. Você precisa ter na sua vida um propósito. Você precisa ter na sua vida alguma coisa que justifique o período em que você está na igreja. Mas você também precisa ter mais do que uma vida dentro da igreja. Você precisa ter uma vida fora da igreja. A vida fora da igreja é muito mais importante do que a vida na igreja. Porque aqui, qualquer um é crente, é fácil ser crente aqui dentro. Aqui, todos nós nos tratamos como irmãos. Aqui, todos nós damos glória a Deus, aleluia. Mas lá fora, o nosso testemunho tem que seguir. É lá fora que o nosso testemunho tem que dar resultado. Porque a Bíblia que o incrédulo lê, a Bíblia que as pessoas lá de fora leem,
é a sua vida, são as suas atitudes, o teu comportamento, é o que você faz. E desta maneira, então, nós observamos que o crente não pode ser ocioso. O apóstolo João, ele escreve no seu livro, no segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículos de 5 a 8, o seguinte: e por isso mesmo, vós, empregando toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência é o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando você se ocupa com alguma coisa útil, quando você dedica o seu tempo a alguma coisa útil, a sua vida tem progresso. Nós vemos muitas vezes as pessoas saindo de igreja para igreja, assistindo cultos onde a prosperidade é o tema principal, mas ninguém prospera indo só à igreja. A prosperidade, ela se dá quando você busca a Deus em primeiro lugar e o seu reino, porque aí depois as outras coisas são acrescentadas a você, quando você levanta para trabalhar, quando você ocupa o seu tempo e não perde o seu tempo com coisas inúteis. Às vezes nós vemos pessoas que conhecem, ou melhor, recitam a Bíblia de capa a capa. Recitar a Bíblia é mole. O difícil é viver a Bíblia. O difícil é concordar com os seus ensinos. O difícil é aceitar as suas imposições. O difícil é manter a comunhão com Deus. O difícil de tudo isso é ter uma vida cristã limpa, cristalina, transparente. Porque muitas vezes nós vemos irmãos que vivem uma obscuridade. Aparentam uma coisa e são outra. Quando então você precisa observar que a ociosidade, ela é terrível na vida de qualquer pessoa. Jesus disse assim: o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Se Jesus nos dá o exemplo, sendo Filho de Deus, que Ele trabalha, que Ele se ocupa, o que então nos impede de seguirmos o seu exemplo e também nos ocuparmos com alguma coisa útil? Encontra às vezes irmãos que você conversa com ele acerca de procurar uma escola. Não tenho mais idade, não tenho cabeça. Ora, se nós temos cabeça para aprender as coisas que passam na televisão, numa novela, num filme, a pessoa termina de assistir um filme e narra todo ele, mas é incapaz de lembrar quem descobriu o Brasil ou uma outra coisa. A pessoa narra toda uma novela, conhece o nome de todos os personagens, mas é incapaz de guardar um cálculo matemático. Como ela diz que não tem cabeça? Se para as coisas que não edificam, ela consegue guardar, ela consegue juntar, ela consegue lembrar. A questão é que é cômodo viver na ociosidade. É fácil culpar Deus pelos meus fracassos. Como está a sua vida, irmão? Eu tenho orado, mas as coisas não têm acontecido. E o que você tem feito? Eu tenho esperado no Senhor. De braço cruzado? Não. Lança a mão à obra. Lança a mão à obra. Às vezes na igreja, entra, senta, vê um banco empoeirado. Poxa, ninguém limpa esse banco. Não espere o seu irmão limpar. A igreja é sua. É você quem mantém isto. Então, pegue um pano e passe no banco e limpe. Ah, mas, poxa vida, essa lâmpada está queimada, ninguém trocou. Troque você. Se ocupe. Seja útil à sua igreja, seja útil à sua comunidade. A ociosidade, ela acaba com a vida das pessoas. Basta os irmãos lembrarem. Israel estava em guerra. Davi estava em casa dormindo. Levanta, imagino eu que ele pôs um roupão, se é que existia na época. Pega o seu roupão e começa a passear no terraço do seu palácio. E de longe, ele avista quem? A mulher de um amigo tomando banho. Olha para Betseba, cobiça aquela mulher, manda buscar aquela mulher, se deita com ela, trai o amigo, mata o amigo por conta de quê? Da ociosidade. Porque se ele estivesse ocupando o seu tempo,
seus soldados na guerra lutando, e ele os acompanhando no campo, é certo que ele não teria tempo para olhar para a vida da mulher dos outros. Então a ociosidade, ela prejudica qualquer um. O apóstolo Paulo diz que faz tendas, que trabalha para não ser pesado aos irmãos. Então nós temos que ter uma ocupação. Nós temos que comer o pão com o suor do nosso rosto. Nós temos que deixar de lado esta ideia de que alguém vai me dar alguma coisa, estou esperando uma bênção. Eu tenho que me lançar, eu tenho que conquistar. O seu Deus é conquistador e o teu Deus te chama para conquistar. O teu Deus quer que você conquiste, o teu Deus não quer que você viva de sobras. Mas para que isso aconteça, eu tenho que deixar a ociosidade, eu tenho que lançar mãos à obra, eu tenho que pegar um livro e estudar, eu tenho que me aprimorar no meu trabalho. Tem um amigo, pastor, foi trabalhar numa empresa, e aí alguém disse para ele assim: se eu fosse você, procurava outra profissão, aqui você não vai conseguir nada. Está vendo eu aqui? 30 anos sentado passando óleozinho diesel nessa máquina para não enferrujar. Essa é a minha profissão aqui. 30 anos. Não tenho um carro, não tenho uma casa, não consegui nada. Se eu fosse você, eu não me meteria nessa profissão. Pois muito bem. Esse amigo meu, eu mostro para vocês um dia ele. Começou trabalhando com uma latinha de óleo diesel na mão e uma estopinha, ia lá nas máquinas, passava na máquina para que a ferrugem não surgisse, para não atrapalhar na fabricação do produto. E aí o que aconteceu? Um dia o gerente o chamou e disse assim: você está estudando? Ele disse: estou. O que é que você faz? Estudo desenho mecânico. Você está estudando desenho mecânico, desenho industrial, alguma coisa assim? Estou. O que mais? Também aprendi a trabalhar com plásticos, que era o que a empresa fazia. E aí sabe o que aconteceu? O gerente virou e disse para ele assim: vai para casa, amanhã você volte, porque a partir de amanhã você está trabalhando no andar de cima que eu fiz aqui. E ele disse: vou trabalhar numa máquina? Não, vai chefiar 60 homens. Ele viajou o mundo, todo final de semana está nos Estados Unidos aqui, e ele está lá. Graças ao quê? A profissão que alguém um dia disse para ele que não tinha serventia. Mas sabe por que não tem serventia? Porque a pessoa não se aprimora. A pessoa se acomodou a passar uma estopinha com óleo diesel na máquina e a ganhar aquele saláriozinho de fome e vai vivendo a vida e desanimando os demais quando ela não tem empenho. Largue a ociosidade. O seu emprego pode ser, para algumas pessoas, considerado um emprego sem futuro. Você pode transformar o seu emprego sem futuro num emprego promissor. Vai depender do que você faça. Você pode chegar a pontos que outras pessoas não chegaram por conta do quê? Do seu conhecimento, do seu empenho, da sua boa vontade. Isto, a ociosidade, é um princípio que acaba com a vida de qualquer pessoa. Não interessa qual grau de instrução, qual a posição que ela ocupe. Se ela negligenciar, se ela relaxar, alguém vai tomar o lugar dela. Então você tem que deixar de lado a ociosidade, porque já chega um grande número de pessoas que passam e as pessoas dizem assim: esses crentes não tem nada para fazer, né? Todo dia na igreja. Porque tem gente que não tem realmente o que fazer mesmo, não. Tem gente que está todo dia socado na igreja, sabe para quê? Para não fazer nada. Uma outra coisa que acaba com a vida de qualquer crente: ser vacilante, inconstante. É horrível uma pessoa inconstante, uma pessoa que vive, vacilante, uma pessoa que não tem uma definição. A Bíblia diz assim, Isaías 35:3, fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Depois, essa palavra é repetida em Hebreus 12 e 13, da seguinte forma: portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Talvez você não vá acreditar em algo que eu vou dizer para você. Você até pode achar que eu estou exagerando,
E você pode pensar até que eu estou inventando alguma coisa, e não estou inventando. A inconstância, ela é tão tremenda que ela consegue abalar o seu interior. E quando a Bíblia diz para você fortalecer os joelhos trementes, você pode ter problema ósseo, você pode estar tendo dificuldade nos seus ligamentos, nos seus artérios, por conta de ser uma pessoa inconstante. A inconstância é horrível. Você hoje é um crente fervoroso, glória a Deus, aleluia. Amanhã você está em casa, vamos para a igreja, eu não estou desanimado. Amanhã você pega, quer fazer uma festa, no dia seguinte você não quer mais a festa. Amanhã alguém te chama para fazer alguma coisa, você está todo animado, no dia seguinte já não tem mais ânimo. Hoje você é um crente que quer ler Bíblia. Chega para todo mundo aqui, vamos entrar num propósito de ler a Bíblia? 2 dias depois, e aí, está em qual capítulo da Bíblia? Estou começando a ler a capa. Ainda nem cheguei em nenhum capítulo, estou por enquanto na capa. Já li ali, Bíblia Sagrada. Essa parte eu já li. E aí passa o ano, e aí? Nada. A pessoa está doente, tem problema de saúde, ela chega aqui no dia 30 ou 31 de dezembro e diz assim, em nome de Jesus, a partir do dia 2 de janeiro, estou entrando na dieta, estou procurando médico, estou procurando isso, estou fazendo aquilo. Termina o ano seguinte, e ele está com mais doenças acumuladas. Primeiro, porque não honrou a palavra. Segundo, porque pôs o nome de Deus em vão. Isto é invocar o nome de Deus em vão. Porque em momento algum Deus mandou você usar o nome dele. Em nome de Jesus eu vou na tua casa, em nome de Jesus eu vou parar de comer, em nome de Jesus eu vou viajar. Ué, no meu nome você vai fazer isso? Não. Você vai fazer no seu nome, com o seu cartão, com o seu cheque, com o seu dinheiro. E as pessoas, então, elas vivem numa inconstância só. A pessoa não sabe se gosta ou se não gosta. A pessoa não sabe se é vida ou se é morte. A pessoa não sabe se quer ficar curada ou se quer se manter na enfermidade. Porque não termina um tratamento médico, começa e não termina. Ela não termina nada. Eu nunca vi gente para deixar tanto de lado as coisas como crente. E posso garantir, porque por uns 20 anos eu dei aula em seminário. O seminário começa com 100, 150 alunos no primeiro ano. Você olha, o dobro da quantidade de pessoas que vocês veem sentados em cima de uma outra sala. E aí, quando termina o curso, dos 100, 150, tem 8, 10 pessoas. 8, 10 pessoas. Sabe por quê? Porque a pessoa começa num gás imenso. E aí, como eu disse, a ociosidade, eu vou ter que estudar, eu tenho que ler. Imagina a Bárbara, eu fico imaginando Bárbara. Estuda engenharia química. Você já imaginou? Estudar engenharia já deve ser uma coisa do outro mundo. Pelo menos para mim é, né? Não sei contar até 3. Ainda junta química. Mas não é só química e engenharia, não. A Bárbara, ainda não satisfeita, vai estudar inglês. Aí a pessoa chega amanhã e diz assim, nossa, essa menina deu uma sorte, né? Deus ajudou ela a beça, Deus deu saúde e graça para ela estudar. Mas o esforço dela está ali, o empenho. Até porque a Bíblia diz que o Espírito Santo faz você lembrar do que você leu. Se você não leu, não se lembra de nada. Você só lembra o que você leu. A Bíblia diz, eis que o Espírito Santo te fará lembrar tudo aquilo que você leu. Se você não leu, você não lembra. E aí? Então eu fico observando as pessoas que são inconstantes. Aí imaginou? Bárbara chega aqui, pastor, estou estudando engenharia química. Pô, legal, minha filha, estou orando por você. Na outra semana, não, pastor. Estou estudando agora engenharia molecular. Tá bom, vou continuar orando por você. Não, agora não é mais engenharia molecular. Eu descobri que eu gosto de engenharia mecânica. Aí passa, mas não é mecânica a engenharia que eu gosto. É engenharia atômica. 1 ano depois, e aí, Bárbara? Não, agora eu estou fazendo pedagogia. Espera aí. Afinal de contas,
Você vai estudar o quê? Então você tem que deixar a inconstância. Você tem que deixar de lado essa vacilação que você sente, vive vacilando. E a Bíblia manda que você erga as mãos para o alto, ou seja, tenha uma atitude e fortaleça os joelhos. Você tem que ser um crente forte, porque ninguém anda se não tiver bons joelhos. Ninguém anda se não tiver bons pés. Ninguém atua se não tiver boas mãos. Então você tem que deixar a inconstância, deixar de ser vacilante e efetivamente escolher o que você vai fazer para ser bem-sucedido. Você pensa que não pode ficar pior do que está? Pode sim. Não existe nada tão ruim que não possa piorar. Mas cabe você fazer o quê? A sua parte. O seu papel. Se empenhar. Eu estou ganhando R$1.000. Tá bom. Deus vai falar o quê? Tá bom, meu filho. Fique ganhando seus R$1.000. Não vai se movimentar para melhorar a sua vida? Eu estou pensando em fazer um curso, mas não faz o curso. Vou lá, até me matriculei, mas não fui lá estudar. Até paguei uma parcela, mas não voltei lá. Então você precisa deixar a inconstância, porque isso pode prejudicar muito a sua vida. Falta de confiança e ousadia. Não tem nada pior do que a falta de fé. Confiança, fé. Ousadia, coragem para falar. Você tem que ter coragem para falar. O que nós mais encontramos são crentes medrosos. O crente só gosta de falar quando é assim. Essa madrugada eu tive um sonho contigo, eu sonhei que Deus abriu uma porta, eu sonhei isso. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja ousado no seu falar. Tenha coragem, tenha dignidade, seja honrado. O irmão fez alguma coisa errada, corrija o irmão, chame a atenção dele, até porque a Bíblia informa que se você fizer isso e ele aceitar, você ganhou um irmão. Até porque o tempo inteiro Deus está nos corrigindo, porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. E você então, se ama o seu irmão, você não tem que deixar o seu irmão no erro. Você tem que ter coragem para falar com ele que as atitudes, que aquilo que ele está fazendo não é adequado. 1 de Samuel 17:37. Disse mais Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vá, e o Senhor seja contigo. Antes de uma batalha, meu irmão, de uma grande batalha, de uma batalha memorável, você deve exercitar a sua fé, a sua coragem, a sua ousadia nas microbatalhas. Sabe por que a vida do crente muitas vezes é fracassada? Porque o sujeito acha que ele aceitou Jesus no sábado e no domingo ele tem que orar, tem que parar de chover, ele tem que orar, ele tem que ressuscitar mortos, ele tem que chegar e dizer para os amigos assim: olha, eu estava comendo pão com gongolo e bebendo água com sal, e agora estou na igreja, estou ganhando dinheiro, estou isso, estou aquilo. Ele acha que a obra de Deus só é boa na vida dele se ele começar realizando grandes e sensacionais milagres. A Bíblia diz que Jesus começou o seu ministério transformando água em vinho. Em tese, uma coisa simples. E com o passar do tempo, Jesus foi exercitando as suas atividades e foi realizando prodígios e proezas muito maiores. Por isso é que ele disse: se creres, farás as obras que eu faço, e farás até obras maiores. Coisas maiores você pode fazer. Se você for ousado, você pode fazer. O apóstolo Paulo ganhou o mundo para Cristo. O apóstolo Paulo, de todos os apóstolos, era o mais novo. E, no entanto, era o mais ousado, era o que mais se lançava. Porque não é tempo de crente que determina os milagres. Não é o tempo de crente que vai determinar os milagres, é a sua confiança e ousadia. Davi começou matando um leão e um urso. Tudo bem, um urso é do tamanho de um gigante do filisteu. O urso chega a 3 metros de altura. O leão, o rei dos animais, considerado um animal espetacular, Davi matou ambos. E ele chega lá, quando ele olha todo mundo apavorado. Em outras palavras, ele disse assim: Saul,
Tu acha que o meu Deus não me colocou à prova antes de eu vir enfrentar esse gigante? Tu acha que eu caí de paraquedas no cenário bíblico? Tu acha que eu surgi assim de um buraco, alguém me arrancou e eu apareci e agora eu quero fazer sucesso? Para poder matar esse gigante, eu fui para o campo. Eu atuei cuidando das ovelhas do meu pai. Eu fiquei isolado de tudo e de todos para conseguir assimilar conceitos, experiências, para que no momento oportuno, quando o urso apareceu, eu acabasse com a vida dele, para que no momento em que o leão surgisse, da mesma forma eu lograsse êxito, extinguindo esse leão. Tu acha que eu estou indo lutar com esse gigante simplesmente porque eu sou um emocionado? Até porque a emoção não leva a lugar nenhum. Eu tinha razão e bom senso, porque eu confiava naquele que me adestrou. Eu confiava naquele que me preparou. Eu não apareci e vou tentar matar o leão, como muitas vezes a gente vê. Um tempo atrás, uma pessoa manifestou uns demônios aí, e juntou um grupo de pessoas. E foram lá orar. E o demônio não saía, não ia embora. Por fim, foram lá bater na casa do pastor Márcio. Ah, pastor Márcio, o demônio manifestou e não vai embora de jeito nenhum. Aí pastor Márcio pegou, foi saindo, o irmão perguntou, o senhor vai lá de bermuda? Ele falou, rapaz, vocês estão de terno, não conseguiram expulsar? E foi lá de bermuda. Quando chegou, orou, o homem foi liberto, ou a mulher, não sei. Ele voltou para sua casa. Não adianta você estar vestido tipo crente, falando tipo crente. Porque ser tipo, você não é daquela propaganda do insetizan, tipo insetizan, não. Ou você é um exterminador de demônios para a glória de Deus, ou você não é ninguém. Você não pode ser tipo. Então, nós olhamos e vemos que quando Davi chegou, que soube da situação, ele disse, meu Deus me preparou para esse momento. Eu já realizei as micro-obras, os micro-milagres. Eu agora vou partir para a perfeição do meu ministério. Vou fechar o meu ministério, vou coroar o meu ministério, extirpando esse gigante da face da terra. Então, você tem que ter coragem, você tem que ser ousado. O crente não é ousado. O homem chega lá e diz assim, veio aqui um homem procurar a mim, dizendo que ele quer ser curado. E ele, está vendo? Ele é general do exército da Síria, está procurando uma oportunidade contra mim. Rasgou as roupas, fez um carnaval. Eliseu tranquilinho falou assim, manda ele vir. Pode mandar. Ele vai saber que existe profeta em Israel. Você tem que ser ousado. Você tem que ter coragem, confiança, porque você deve conhecer o Deus que você serve. Você deve saber para quem você trabalha. E tem que ser ousado, porque o nome de que está no jogo não é o seu, é o de Deus. Porque eu faço para a glória de Deus. E se não acontecer, não é o meu nome que fica, é o nome dele, porque ele disse para mim que ele faria. Se ele não fez, problema dele, mas eu acredito que ele faz. Então nós temos que ter cuidado, porque essas coisas você deve exercitar, porque elas vão gerar dentro de você a certeza de que Deus é contigo. Está alguém com dor de cabeça? Exercite seu ministério orando com uma dor de cabeça. Mas a pessoa acha que tem que ir num hospital onde a pessoa está acometida de um câncer e tem que orar e todas as pessoas que estão ali vão ser curadas. Até porque, por mais fé que você tenha, nem todos sairão curados dali, infelizmente. Então você precisa ser um crente que tenha confiança e ser ousado. Gênesis 18, do 23 ao 33, Deus iniciou um diálogo com Abraão dizendo que pouparia Sodoma por causa de 50 justos se ali houvesse. Não foi isso? Aí, o que Abraão faz? Abraão aproveitou a deixa para exercitar a sua confiança e ousadia. E ele disse, e começou a interceder pelo justo,
que ele houvesse quando ele disse assim: agora ouso em falar. Deus me deu uma brecha. Deus me deu uma oportunidade. Abraão estava na sua casa, os anjos aparecem, anunciam o nascimento de seu filho. Depois os anjos anunciam a destruição de Sodoma. Abraão tinha um sobrinho que ali morava. E Abraão, preocupado com seu sobrinho, ficou conversando com Deus. E aí ele pergunta assim: ei, tu vai destruir os bons com os maus, os justos com os injustos? Aí Deus vem e diz assim: se houver 50 justos lá, eu poupo a cidade. Aí quando Deus diz, Abraão diz para Deus: agora eu ouso falar. E se tiver 40? Deus disse: poupo pelos 40. E se tiver 30? Continua a poupar pelo 30. E ele diz: mais uma vez, eu me atrevo a me dirigir a ti. Se tiver 20, Deus disse: pelos 20 eu conservo. E se tiver 10, Deus disse: já entendi, Abraão. Eu sei a sua preocupação. Eu já entendi. Não vão ter 10. Mas por amor de Ló, o justo, eu poupo a família dele e poupo a cidade. Você precisa ser ousado. Deus se agrada de crentes ousados. A Bíblia diz que o tímido não entra no céu. Então o que você tem que fazer? Ter ousadia. Você escuta a música da pastora Ludmila Ferber e ela diz unção de ousadia. Não existe, é a forma poética da música. Mas você tem que ser ousado. Você tem que ter coragem para falar com Deus. Você trata Deus como se ele fosse um ser equidistante. Se ele não estivesse próximo a você. Você trata Deus como se você, quando se dirigir a ele, ele fosse jogar um pedaço de laje na sua cabeça. Deus é seu amigo. Deus é seu Senhor, mas Deus é seu amigo. E você precisa ser ousado no falar. Êxodo 32, 12. Deus chega para Moisés, e diz: Moisés lá no monte recebendo as leis, desce que eu vou matar todo mundo. Ninguém presta ali, vou destruir todo mundo. E da tua descendência agora, eu vou fazer uma nação, já que esse povo é de dura cerviz, não me respeita, não me ama, não me obedece. E Moisés conversava com Deus. E em dado momento, quando Deus anuncia isso, Moisés vira-se para Deus e diz assim: porque hão de falar os egípcios dizendo, para mal Deus os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Aí Moisés fala para Deus assim, torna-te da tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra teu povo. Você já imaginou um simples mortal chegar para Deus e dizer assim: olha só, se arrepende disso, hein? Isso não é de Deus não, hein? Isso não é de Deus não. Se arrepende disso. Você já imaginou? Um simples mortal chegar para Deus e dizer: se arrepende disso. E ele ainda diz assim: ou tu leva eles para o lugar que tu me prometeu que levaria. Ou pode riscar meu nome do livro da vida. Ou leva, ou risca o meu nome. Não sou moleque nas tuas mãos. Sou homem. Tu me chamou para fazer uma obra e eu tenho feito esta obra. Até aqui, eu estou honrando o teu nome. Quantas vezes vocês me ouviram orar aqui e dizer: Deus, honra o compromisso que eu assumi nesse lugar com o teu nome. A obra é tua, o povo é teu, inclusive eu. Quem tem que honrar a minha fé nesse lugar é Deus. Quem tem que honrar a fé de vocês nesse lugar é Deus. Quem tem que produzir os resultados e o bem-estar nesse lugar é Deus. Tudo aqui procede de Deus e é para Deus. Ninguém pode ter honra, a honra é de Deus. Mas aí nós vemos então as pessoas que vão orar assim: Senhor, meu Deus, já com medo. Você já viu, em muitos casos, você tem um cachorrinho na sua casa, e aí você faz assim: Totó, vem aqui. O bichinho muitas vezes se urinando, rabinho entre as pernas, ganindo, porque ele já espera levar um chute. A maioria dos crentes estão assim. Quando Deus os chama pelo nome, fulano, ai meu Deus do céu, ai, vem chumbo grosso, Deus vai me... Não. Quando Deus te chama pelo nome, é porque Deus te conhece.
Ele não diz assim, ó psiu, ô coisinha. Não, Deus se dirige a você pelo nome, porque Deus trata você pela sua individualidade, pelo que você é, pelo que você representa, pelo que você pode ser. Então, aprenda uma coisa. Seja ousado, tenha coragem. Não está satisfeito com Deus? Pode dizer para Ele que tu não está satisfeito. Não está contente com algum... Ah, sim, mas espera aí. Eu tenho que estar certo. Tem que estar tudo em dia na minha vida. Eu não posso chegar para Deus e dizer assim, ah, Deus, não estou gostando desse emprego. Aí, Deus, como é que eu posso arrumar algo melhor se você não se capacita? Como é que eu não posso fazer isso ou aquilo, já que você não procura uma melhoria? Agora, fez a sua parte? Pode cobrar de Deus a dele. Pode cobrar. Para isso Deus diz assim, isso é uma maneira de provar, ele diz assim, ó, o exemplo de Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e ele complementa, e depois fazei prova de mim, não é assim? Da mesma maneira, você pode chegar e fazer prova de Deus, não porque você é um bom dizimista, não, é porque você é ousado, você tem coragem para falar, você tem ousadia, por quê? Porque você confia, você sabe que o que você vai falar é respeitoso, então não há represália, não há peso de mão, não existe peso de mão na vida de crente. Então o crente precisa entender, você tem que entender que você tem que ser ousado, você não tem que ter medo. Aquele profeta, ele chega para o rei e diz assim, Micaías chega lá e diz assim, para o rei, tu não vai na guerra não, hein? Se tu for, tu não vai voltar. Aí o rei disse, eu não vou voltar? Vou sim. Ele falou, se tu voltar é porque Deus não me usou. E foi lá, foi para a guerra e voltou para onde? Para a cidade do pé junto. E o profeta, a palavra foi honrada. Você tem que entender que há na sua estrutura de crente condições de falar com seu Deus. Em todo tempo, Jesus chegava para Deus na sua condição humana, realizava os milagres, falava com Deus, até a ponto de dizer assim, eu só estou fazendo assim para vocês verem, para saber que Deus me ouve. Você tem que ser confiante, você tem que ser ousado, você tem que ter coragem, você não pode se amedrontar não. Deus chamou você para resplandecer nas trevas, porque Deus não te chamou na luz, Deus te chamou para a luz. E aí, você tem que ser uma pessoa ousada. E aí, chega aquele seu irmão e faz alguma coisa errada, você deve chegar sem o menor medo, sem a menor preocupação. Isso está errado, não é atitude de crente. Crente não procede assim. Isso aí não é atitude digna de alguém que diz que serve a Deus. Você então precisa ter na ideia de que você não é só ser ousado aqui pregar. Aproveita, você é pastor, entre aspas, o povo é inferior a você, mas não é, porque você é pastor, muita gente pensa que ele é pastor, que ele é superior a alguém. Ele pensa que ele é muito importante na igreja. Você não é importante que você é pastor, não. Não pensa você que você é o dono da situação, o rei da cocada preta, que não é nem da cocada branca. Então, não pense que vai descarregar sua raiva, a sua ira na igreja, para acontecer ainda como falam de forma errada. Aí Deus me chamou para ser exortista. Nem para exorcista foi chamado. Eu sou exortista. Tem coisa pior do que o crente quando usa algumas expressões erradas. Eu sou ofertista. Eu sou ofertista. Só falta dizer eu sou ofertista e dizimeiro. Então, você precisa ver e mudar a sua maneira de ser. Você tem que ser ousado. Você tem que ousar. Ousar é importante. Eu cheguei na igreja ontem, o que Deus me deu eu entreguei. Toda a raiva que ele tinha porque brigou com a mulher, com o vizinho, ele descarregou na igreja. Não, eu não tenho medo de falar não, irmão. Não tenho medo de falar porque ele acha que todo mundo que está aqui é inferior a ele. Mas não é não. Até porque, pastor, presbítero, diácono, nós somos os menores desse lugar. Nós somos os menores desse lugar. Até porque nós estamos aqui para servir os maiores. Os maiores são os irmãos. Os menores são os obreiros. A pessoa tem que aprender isso. Você é o menor da sua casa. Deus te chamou exatamente para ser o menor.
Se você se acha mais importante que o rebanho, você está no lugar errado. Não é seu lugar aqui. Se você acha que você pode fazer o que bem entende, porque você é pastor, presbítero, diácono, você está enganado. Isso não é ousadia, o nome disso é covardia. Ousadia é você chegar e falar o que é verdade, anunciar essa verdade e ver o resultado dessa verdade. As coisas, para o crente ficar ruim, ele fracassa quando ele não fecha a boca. Talvez você vai pensar que eu vou falar de fofoca. Não quero falar de fofoca, não. Não quero falar de questão de fofoca. Até porque vejo novidade nenhuma. Todo mundo fala, fofoca na igreja. Não vai acabar, vai continuar existindo. Sempre existirão os fofoqueiros, em qualquer circunstância. Mas não é contra a fofoca que eu quero fechar. Tiago 1,19 diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Você tem que ser pronto, a começar pelo seguinte: você tem duas orelhas, duas orelhas ou dois ouvidos, como queira, e uma boca. Para quê? Para que você ouça 100% e fale só 50%. Você tem que ouvir 100 e falar 50. Tem gente que fala 250 e ouve só 25. Então você tem que ter ouvidos para ouvir e boca para falar o básico necessário. Muita gente pensa que o problema daqui é fofoca. Não. Você pode se prejudicar, e Tiago informa, quando você aprende a não guardar segredos. A Bíblia diz que quem relata segredos não vai se dar bem, não. Existem circunstâncias, meu irmão, que a boca fechada é tudo. Tudo. Aí eu estou certo, fecho a minha boca. Ah, pastor, mas não diz o ditado que quem cala consente? Não. Muitas vezes a gente se cala para não discutir idiotice. Às vezes você se cala para não bater boca com idiota. Não é porque você cala consente, não. Você não está concordando, mas você vai perder tempo. Você vai baixar ao nível da idiotice daquela pessoa? Não. Eu digo sempre, a sua inteligência, o seu conhecimento, a sua sabedoria, você consegue guardar, esconder. Mas a tua burrice, a tua ignorância, a tua insensatez, você não guarda. Você pode chegar, eu sou sempre esse exemplo. O cara me pergunta assim, como é que opera um coração? Vou dizer, não sei, porque eu não sei mesmo. Eu sou ignorante no assunto. Você pode perguntar para um médico cardiologista e ele dizer para você assim, não sei, mas ele sabe. Mas quando você fala com o curioso logo sabe tudo. É mole. É mole. É mole. Eu estava vendo um programa, Eduardo vê sempre, e eles estavam falando de uma pessoa que tinha tinha uma gordura exagerada. A mulher, ela estava extremamente pesada, muito pesada. E ela não andava de jeito nenhum. Ela estava há 9 anos deitada numa cama, sem sair do seu quarto, porque não conseguia dobrar os joelhos nem fazer nada. E aí, o que aconteceu? Ela tinha algumas coisas, alguns problemas que ela não confessava que levaram ela àquela situação. Ela não falou. E aquilo causou um mal a ela, a ponto dela ficar extremamente pesada. Às vezes nós fechamos a nossa boca indevidamente. Às vezes nós precisamos conversar com alguém para que ele nos ajude no nosso problema. Mas você precisa saber a quem você procura. Porque esse é o maior problema que a Igreja de Jesus Cristo tem na Terra. São as pessoas que procuram pessoas que estão menos qualificadas, que estão mais problemáticas do que ela para pedir conselho. Isso é comum, muito comum. Muito comum. Já vi mulheres aí, irmãos, os filhos nas drogas, uma confusão tremenda. Aí vai a pessoa pedir um conselho, ele vai dar um conselho se a vida dele está horrível. A pessoa não é casada, não tem marido. Aí vai o outro lá para pedir conselho sobre casamento. O que uma pessoa que não é casada pode falar sobre casamento? Uma convivência com o marido do lado?
Mas a pessoa procura, porque ela não procura uma pessoa que vá falar para ela o que ela precisa ouvir. Ela vai procurar porque ela sabe que a pessoa vai dizer o que ela quer ouvir. O crente sabe quem ele procura. Todos nós sabemos quem nós procuramos. Eu já vou pedir uma opinião ao presbítero Adilson, porque o presbítero Adilson concorde com isso. Então eu tenho ele do meu lado, mas eu não vou perguntar ao pastor Sandro, porque pastor Sandro vai me dizer a verdade, pastor Daniel vai me dizer a verdade, mas o presbítero Adilson vai ser conivente comigo. Eu já sei que ele pensa assim, e eu vou procurar exatamente a pessoa que pensa como eu penso, e aí eu vou e falo tudo, e por fim a pessoa chega e diz assim, vai nessa tua força, o Senhor é contigo. Você então precisa aprender a fechar a sua boca, não contar segredos, não anunciar nada a ninguém. Quem é teu confidente? Deus ou Satanás? Você tem que pensar, para quem você está abrindo a boca? Às vezes você pode estar pensando que está conversando com alguém que quer o seu bem, mas essa pessoa quer que você se dane. Você às vezes deixa de procurar uma pessoa que é honesta, que é austera, que é uma pessoa sincera, e vai procurar uma pessoa de idoneidade dúbia. Você tem que saber com quem você fala. Você tem que saber com quem você conversa. Você não pode abrir a boca. E Tiago diz, saber isso, meus irmãos, seja pronto para ouvir e tardio no falar. Sabe por quê? Você pode estar recebendo a resposta para uma situação sua hoje, agora, nesse culto, sem que você precise consultar nenhum vidente, sem que você precise procurar nenhum profeta, sem que você precise sair para consultar nada. A resposta para o seu problema vai estar no seu ouvir. E aí você deve, então, conversar com Deus o mínimo necessário. Tanto que a Bíblia diz, não useis de vãs repetições. Ah, pastor, que o católico né, ficar rezando a Ave Maria, não é isso que Deus está falando. Não adianta a pessoa reza a Ave Maria, mas muitas vezes o crente fica numa mesmice, sabe, 3 horas, ele não é objetivo, ele fala muito. Aí sabe o que acontece? Não escuta Deus falar. Ele está lá, blá, 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 e Deus, meu filho, blá, 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 filho meu, blá, 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 meu amado, blá, 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 Deus, não dá. Com esse não dá. Não dá. Não ouve. Ele fala muito, mas é tardio para ouvir. Ao contrário, a Bíblia diz para você ser pronto para ouvir. Para no culto. Orou na sua casa? Deus, eu estou passando por esse problema, por essa situação. Me ajuda, me abençoa. Você vai chegar na igreja, vai entrar, vai sentar. De repente, Deus usa alguém para falar contigo. Automaticamente, mecanicamente. Não. Espiritualmente. E você vai saber porque você segredou isso para Deus. Mas muitas vezes, nós anunciamos e Satanás capta e diz assim para os seus capangas, para a sua corja, vai lá que naquela igreja tem um companheiro nosso. Vai lá que na igreja tem um vaso nosso lá. Você acha que não tem um monte de vaso do diabo na igreja, não? Está lotado. Talvez tenha mais vaso do diabo do que vaso de Deus. Até porque a Bíblia diz, há vasos para honra e vasos para desonra. E a pessoa vai procurar o quê? Exatamente o vaso de desonra, ou seja, a escarradeira. E vai lá, e chega lá, irmão, queria conversar com o irmão. Quando termina, Deus não revelou nada não? Aí o irmão, não, Deus não... Olha, irmão, você não quer entregar, vai ficar comer, vai ter dor de barriga, hein? Ó, Deus vai cobrar. Ó, o leito. Aí o cara, para se ver livre, faz o quê? Ó, Deus mandou te dizer que você vai se dar bem nessa situação. Vai embora. Vocês querem ver uma situação? Uma mulher queria se divorciar. E aí anunciou para um bando de amigas, vamos divorciar. Tudo bem, pode se divorciar, sem problema. Mas o que ela foi e fez? Foi para a igreja. Aí o diabo mandou um capanga lá e disse, ela quer divorciar, dá uma mensagem para ela lá. E aí ela foi, chegou lá na igreja, o que ela fez?
ficou sentadinha, e aí daqui a pouco apareceu um gaiato lá e disse assim, aqui tem uma pessoa, não tinha uma, tinha um monte. Estava na igreja, já tinha um monte. Né? Aqui tem uma pessoa que Deus mandou dizer que é com ela nesse negócio. Ela disse, opa, é comigo. É para eu divorciar. Mas a Bíblia manda a gente confirmar, né? Não sei onde eles acham isso, mas eles dizem que manda confirmar. Aí foi a irmã num outro culto. Quando chegou lá, aqui tem um irmão com uma causa na justiça. A infeliz nem tinha entrado com processo de divórcio. Já sou eu. Uma pessoa já tem uma causa na justiça. Isso aqui é fé, né? Isso aqui é fé. Já tem uma causa na justiça. Aí, é comigo. Deus manda dizer que vai te dar vitória. E aí, o que ela fez? Deu uma bicuda no marido. E aí, a vida, um bagaço. Por quê? Fala demais, ouve menos. Aquele Luiz Melodia, ele cantava uma música e dizia assim, se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. O grande problema é que nós não queremos ouvir. Eu não quero ouvir Deus falar comigo diretamente. Eu quero que Deus fale comigo por tabela. Eu tenho que chegar na igreja, Deus só fala comigo se levantar alguém, Deus mandou te dizer isso. Deus te mandou dizer aquilo. Tudo que eu fui fazer na minha vida, Deus falou comigo. Quando eu me converti, eu vinha na rua, na Domingos Fernandes aqui, e vinha passando um rapaz arrumadinho para a igreja, direitinho, não tinha nada de luxo, não era paletó, gravata não, arrumadinho, e eu me converti, eu falei assim, um dia eu ainda vou andar igual esse rapaz. Por quê? Porque eu não tinha Cristo, eu só andava de calção, né, bermuda e sem camisa, camisa no ombro. No meu tempo tinha aquela pochete, capanga, né, aquela capanga pendurada do lado, todo mundo aquela capanga, ou debaixo do sovaco, ou então aquela capanga pendurada, era moda, calção sem camisa, pochete, cigarro, aquela cachorrada toda. Aí eu falei, não, eu tenho que mudar. E Deus foi trabalhando na minha mente, e eu fui conseguindo deixar. Mas eu só falei com Deus. Depois, um dia, eu falei assim, puxa vida, minha vida tinha que melhorar um pouco, eu preciso mudar minha vida, as coisas não estão de acordo. Como é que eu vou fazer? E aí, fui embora para casa, e estou feliz da vida em casa na madrugada, e a voz falou assim, Antônio, eu acordei e Deus me deu uma revelação. Na revelação, Deus me mostrava, eu largando, como se fosse uma barraquinha, um comérciozinho, fechava a porta, quando eu ia saindo assim, minha mãe disse assim, nessa visão, está indo para onde? Falei, vou estudar. Aí ela falou assim, agora, nessa idade, você vai estudar? Eu falei, Deus está mandando eu ir estudar. Deus está mandando eu ir estudar. Sabe o que eu fiz? A primeira coisa que eu fui fazer, fui estudar para Deus. Fui buscar primeiro o reino dos céus. Fui fazer um seminário, sem um tostão no bolso, duro igual um coco. Situação difícil. Peguei o ônibus e fui. Quando eu estou no ônibus assim, eu olho uma senhora, fez sinal para o ônibus assim, essa mulher fez sinal para o ônibus. E aí, quando ela fez sinal para o ônibus, Deus falou para mim assim, olha como é que é bacana. Essa mulher vai te dar todo o material que você precisa para o teu curso. E aí, ela era crente, bati um papo com ela. Está indo para onde? Falei, estou indo para o seminário, estou fazer uma matrícula. É mesmo? Como é que é o seminário lá? É livro? Como é que é? Eu falei, lá é tudo por livro, a gente compra os livros. É mesmo? É muito livro? Eu falei, uma quantidadezinha. Vou botar em dia de hoje. Quanto gasta mais ou menos de livro? Eu falei, vai gastar, sei lá, uns 1.000, 2.000. Então não se preocupe não. Pode comprar os livros todinho que eu vou te dar o dinheiro. É mesmo? É. Aí fui lá, o evangelista chamado Sandro, era o colportor. Colportor, para quem não sabe, é a figura que vende livros. O colportor era um evangelista chamado Sandro. Fui lá, a relação dos livros, mostrei, levei lá do curso. Ela olhou, está aqui, pode pagar, me deu o cheque, pode pagar. Ganhei meus livros. Depois, sabe o que aconteceu? Eu mudei de seminário. E o outro seminário para onde eu fui,
era apostila. Eu não tinha dinheiro para comprar essas apostilas. Aí, assim como Jesus, né, por isso que eu respeito muitas mulheres na igreja. Assim como Jesus, Deus usou outra mulher para me abençoar. Essa já era uma outra senhora, já até faleceu. Cheguei na casa dela, falei assim, vou me transferir de seminário, vou para o IB. É mesmo? É, toma aqui. Me deu desse tamanho, o bolo de apostila que precisava para o curso. Pode levar. Tenho tudo aqui, quando eu estudei, eu fiz. E eu fui estudar. E quando cheguei e falei para o diretor do curso assim, esse semestre eu não vou poder estudar porque eu não estou tendo condições de pagar. Ele disse, não, você vai continuar estudando. Você vai continuar estudando, você não vai deixar de pagar. Sabe o que aconteceu? Eu tive minha formatura. Eu ganhei meu anel. Eu ganhei toda a despesa da festa de formatura. E ainda ganhei 1000 convites que eu distribuí no dia que eu me formei. Da minha família não foi ninguém, era dia do casamento da Marta. Não foi ninguém, foi todo mundo para o casamento. Tirando Cleo, os filhos, isso é normal que fosse, porque, evidentemente, é filha, ok. Mas dos demais, ninguém foi na minha formatura. Ninguém apareceu na minha formatura. Ninguém não, isso é mentiroso. Pastor Renato, minha prima Creuza e o Jabes, e depois nós fomos lá, deu para comer um pedacinho de bolo lá no casamento da Marta. O que eu quero dizer com isso? Que você precisa conversar teus segredos com Deus. Você não precisa anunciar para ninguém, não. Um dia eu me aborreci com um pastor, não de brigar, mas eu me aborreci porque eu cheguei para ele e disse assim, pastor Ronaldo, amigo de Azenete, ele. Foi da mocidade da igreja contigo. Aí, pastor Ronaldo, falei para ele assim, faz uma gentileza. Ele falou, pois não. Quando vocês estiverem lá no culto, na reunião de ministério, ora a Deus lá por mim. Eu estou ajeitando minha vida, estou precisando de oração, eu estou desempregado e quero arrumar um emprego. Sabe como é que é a situação de quem está desempregado? Falta dinheiro, tenho 2 filhas mocinhas, preciso comprar as coisas e o dinheiro está muito escasso. Tá bom, acabei de falar com ele. O que o diabo faz? Usa o pastor. Acabei de falar com o homem, pedir oração. O que o homem faz? Mete a mão no bolso, tira um dinheiro, faz favor. Eu estava indo embora, pois não. Deus mandou te dar esse dinheiro. Ele não é duro, não, ele tem uma condição legal, não era pouquinho dinheiro, não. Deus mandou te dar esse dinheiro. Falei, como é que é? Não entendi. Deus mandou te dar esse dinheiro. Eu falei, Deus mandou? Desculpa. Eu conheço um Deus que revela o oculto. Se eu chegasse aqui e você dissesse assim, Deus mandou eu te dar esse dinheiro, eu aceitaria. Mas como eu contei para você uma situação e você se compadeceu de mim ou teve pena, eu quero te avisar uma coisa. Eu vim te pedir oração, eu não vim te pedir dinheiro. Eu não quero um tostão seu. Você pode guardar seu dinheiro. Porque você está me dando porque eu contei uma situação. Eu não tenho que receber nada, contar desgraça, miséria para ninguém se compadecer de mim, porque eu não sou digno de pena. Eu sou um servo de Deus. E servo de Deus não é digno de pena para ninguém. Sentir de Deus depois que eu conto a minha lamúria? Nada disso. Não conte miséria para ninguém. Você é vitorioso, só conte bênção. Se alguma coisa tiver que vir às suas mãos, que venha por revelação divina, por imposição de Deus. Não porque você contou alguma coisa. As minhas dificuldades, meus problemas, eu passei junto com meu Deus. Nunca fui para a porta de ninguém, nunca fui em lugar nenhum. Meus primos estão aqui. Nunca fui lá contar miséria ou pedir ajuda ou alguma coisa. Por quê? Porque eu sempre confiei no meu Deus. E um minutinho para a gente encerrar. A nossa situação complica quando nós não nos arrependemos de uma atitude impensada. Lucas 15, 18, o filho pródigo diz assim, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu quero dizer uma coisa para você, o perdão é a coisa mais fácil de pedir.
Vou repetir. O perdão é a coisa mais fácil de pedir. O difícil é levantar para pedir o perdão. É tomar essa decisão. O filho pródigo, ele diz assim, levantar-me-ei, ou seja, vou me pôr de pé, vou ter dignidade para ir lá e reconhecer que errei. Porque depois que você chega é fácil. O difícil é você se levantar, porque todo tempo você diz assim, eu preciso resolver isso, e aquela voz, não vai não. Ele não vai te atender. Não vai não. Ele não vai fazer. Não vai não. Aquilo fica. Quando você levanta, você rompe com o grilhão que te amarrava. Não é difícil pedir perdão. Difícil é levantar, é ter a dignidade para reconhecer que errou. O pródigo diz, levantar-me-ei e irei. Ou seja, enquanto eu não estiver de pé, eu não posso ir. E enquanto eu não for, evidentemente, eu não chego. E enquanto eu não chego, eu não falo. Mas o primeiro e o mais importante passo para o perdão é se levantar para ir. Você fica preso àquilo, vão dizer que você é covarde, que você é medroso, que você é frouxo, todo tipo de situação. A coisa mais difícil é você levantar. Porque quando você levanta, você reconhece. E quando você reconhece, não existem barreiras que te impeçam de concluir o teu intento. Então, tem alguma pendência na sua vida? Rompa com isso, levante e vá. Claro, a minha mulher queria se batizar. E aí ela não falava com o pai dela, porque o pai dela que não falava com ela. Não era ela com ele, era ele com ela. Ele não gostava de mim, aí ficou meio trombudo com ela lá. Hoje já pediu até para quando morrer, para eu estar lá do lado dele, segurando a mão dele. Mas antes nem gostava muito de mim. Mas a vida é assim. O tempo é senhor das coisas. E aí ela disse assim, vou me batizar. Eu falei, até pode. Mas eu posso te orientar como seu marido e seu pastor? Aliás, eu não era pastor, era obreiro ainda. Como obreiro? Vai lá pedir perdão ao seu pai. Mas se eu for lá, meu pai não vai me atender. Falei, é problema dele. Cumpra a sua parte, faça o seu papel. Levantou, foi lá, falou com ele, chorou, choraram, correu tudo bem e foram vivendo a vida. Você precisa romper com isso. Mas eu não sou o culpado. Que bom, você é vítima? Dê exemplo, rompa com isso, levante, sai e perdoe. Ainda que você seja o ofendido. De novo, o pródigo disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aí lá eu vou dizer para ele, eu pequei contra ti. Mas a primeira coisa eu tenho que fazer o quê? Me levantar. Por isso é que a Bíblia diz assim, põe-te de pé e eu falarei contigo. Porque Deus não fala, não atende e não dá atenção a caído. Deus só fala com quem está de pé. Permaneça de pé, porque é assim que Deus quer você. E evite essas coisas, porque é garantido que a tua vida vai ter um progresso muito maior. Deus te abençoe em nome de Jesus.